porque o que tinha no celular dele, que ele apagou. Apagou por quê? Qual era o interesse de apagar? Ele queria acobertar quem? Por que ele apagou? Ele tem que responder a isso também. Então, ou seja, é uma coisa que ele tentou incriminar o Bolsonaro e se incriminou também. Nós temos duas situações que têm que ser apuradas, investigadas e ambos punidos. Ô, Gleisi, tem uma matéria, inclusive, do jornalista Rubens Valente, lá atrás, em que ele disse que o Bolsonaro entregou relatórios confidenciais da Polícia Federal, que o Moro entregou para o Bolsonaro, naquele caso do Laranjal, do PSL. Eu achei que o depoimento do Moro aí é um depoimento calculado com medo de se auto-incriminar. Ele, inclusive, acaba confessando, agora, o The Intercept, de fato, existiu, né? Há uma confissão por parte dele. Quais os próximos passos dessa briga? Porque cada dia é uma briga. O Brasil, hoje, não sei se você viu, 600 pessoas morreram hoje. O maior número de mortes, né? O maior número de mortes, mas o Bolsonaro todo dia ele arruma, não sei se você viu também, hoje pela manhã, ele com o jornal Folha de São Paulo, e por 2 vezes gritava cala a boca para os jornalistas, né? Completamente destemperado. O fato é que nós temos uma crise política gigantesca, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação de como você acha que essa escaramuça entre Moro e Bolsonaro, o que é que você acha que vai ter no desenrolar nesses próximos dias? Porque o Celso de Mello já determinou a escuta de 3 ministros. 3 ministros militares, né? Chamou os militares lá para saber o que está acontecendo. Com certeza saber se eles amparam essas loucuras todas que o Bolsonaro faz, de ataque à democracia, ataque à imprensa, e aí os seguidores dele usam os mesmos métodos, né? Vão para a praça bater em enfermeiros, bater em jornalistas, em fotógrafos, ou seja, ele estimula isso o tempo inteiro, né? Eu acho, primeiro, que nós vamos ter esse cenário do Supremo Tribunal Federal, onde o depoimento do Moro vai servir para fazer essa avaliação, né? O Ministério Público vai ser instado, o Supremo vai se manifestar, mas o Supremo também não pode deixar de fazer uma investigação sobre o próprio Moro, que, como a gente já falou aqui, o Moro fez uma delação. Ao ele falar o que Bolsonaro fazia, ele se comprometeu. Essa questão de Minas é claro nisso. Mas ele entregou um inquérito, entregou cópia do processo, do inquérito, da investigação que eles estavam... Inquérito não é inquérito, da investigação que eles estavam fazendo em Minas sobre a questão do Laranjal. Então, ele não podia ter feito isso como ministro da Justiça. E ele também disse que já tinha pedidos de intervenção, de interferência do Bolsonaro antes na Polícia Federal e também na Polícia Federal Nacional, na diretoria, e no Rio de Janeiro. Por que ele não falou isso na hora? Por que ele não denunciou? Ele prevaricou, ou seja, ele silenciou sobre isso, ficou quieto, né? E aí uma coisa que é mais grave, né? Ele guardava as mensagens do Bolsonaro, depois ele apagou porque ficou com medo do hacker, mas ele guardava as mensagens porque ele tinha a intenção já de usar isso na frente. Ele disse isso na entrevista, não, eu tenho provas aqui, eu tenho mensagens que incriminam. Quer dizer, olha a relação, que relação doentia, né? Porque como que um cara desse, que foi juiz, se submete e aceita ser ministro de um presidente que ele não confia, que ele guarda as mensagens para depois apresentar. E uma falta de lealdade também dele para com o presidente. Enfim, então uma relação muito mutuada. Eu acho que o STF vai começar a investigação, vai começar pelo Bolsonaro, porque foi esse o foco do Celso de Mello, mas não tem como deixar de investigar o Moro, não tem como deixar, né? Porque o Moro se comprometeu. Também disse lá na entrevista que tinha pedido um auxílio financeiro para o Bolsonaro, para ser ministro, para que a sua família ficasse resguardada se acontecesse alguma coisa com ele. Isso não existe, não é legal, não é moral. É dizer, é uma concussão, corrupção passiva. Então, ele tem que responder por isso também. E o Bolsonaro também tem, que é uma corrupção ativa. E tem um outro palco dessas investigações que pode se dar na Câmara dos Deputados,
tem vários pedidos de CPI lá para averiguar e investigar as declarações de Moro em relação a Bolsonaro. Eu acredito que vão ter assinaturas suficientes para a CPI ser instalada. Acho que tem uma vontade do Congresso, da Câmara, de fazer essa investigação. Então, nós vamos ter um outro palco de investigação. Vai ser Supremo e vai ser Câmara. E eles vão ter que se explicar, né? Ambos vão ter que se explicar. Agora, Gleisi, mas você acha que sai uma CPI? Porque o Bolsonaro está se articulando com o Centrão aí. Ele está se articulando, mas eu não sei, dependendo da situação, de como as coisas vão se dar, ele também está subindo o tom, está ficando descontrolado, quer dizer, o que ele está fazendo com a imprensa, dependendo do que esses generais vão falar no Supremo, né, porque foram convocados, o que ele vai fazer no próximo final de semana, porque agora cada final de semana virou tem uma expectativa de show de bolsonaristas, né, nas ruas. Além de espalhar o coronavírus, também atentam contra a democracia, fazem atos de violência. Então, depende de tudo isso. Eu acho que tem um clima, tem um caldo, né, se formando para que Bolsonaro seja colocado na roda aí de uma possível investigação. Eu não sei se um processo de impeachment, acho mais difícil nesse momento. Não tem articulação política suficiente para isso. Acho que pode ter mais à frente. Mas uma CPI pode ser uma das alternativas do Congresso para que o Congresso também não fique sendo vítimas de ataque e não faça nada, não responda. O que o Supremo fez agora, com a instalação do processo pelo Celso de Mello. O que o Alexandre fez, impedindo o diretor, o indicado do Bolsonaro de assumir a diretoria da Polícia Federal. E outras decisões do Supremo, claramente uma resposta aos ataques que o Bolsonaro tem feito. Então, a instituição ela tem que fazer uma resposta. O Congresso Nacional vai ficar quieto? Vai receber todas as afrontas e não vai chamar a razão? Eu acho que vai chegar um momento que vai chamar. Então, acho que as coisas estão se construindo politicamente lá. Ô, Ian, nós estamos no nosso giro das 21h30, são 20 minutos toda noite, hoje com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ian, como é que está a participação do pessoal aí? Quais são as principais questões levantadas? Boa noite, Lindbergh. Boa noite, presidenta Gleisi. Boa noite a todos e todas. A gente tem aqui muitos comentários, Lindbergh, Gleisi, sobre isso que está acontecendo hoje, exatamente como vocês já estavam comentando, né? Muitos comentários sobre as questões do depoimento do Moro. O pessoal está pedindo para vocês comentarem um pouco mais sobre isso e também muita indignação sobre as declarações dele sobre a imprensa e muita preocupação também sobre esse aumento expressivo dos casos de Covid-19 e uma preocupação em conjunto com a subnotificação. Aí vocês conseguirem comentar um pouquinho, talvez, sobre a subnotificação e o quanto isso é problemático. Ian, eu quero te agradecer. Ô, Gleisi, você sabe que a ABJD entrou no Tribunal de Haia em cima do Bolsonaro por crime contra a humanidade. O que eu acho que ele vai fazer aqui no Brasil, por irresponsabilidade dele, chamando de gripezinha, lutando contra o isolamento social, é uma grande tragédia humanitária. E eu falo internacionalmente, esse processo aí contra o Bolsonaro pode dar problemas para ele, né? Agora aqui você definiu muito bem, Gleisi. Aqui no Rio tem o Queiroz, tem a rachadinha do Flávio Bolsonaro, né? Tem dinheiro na conta da Michele, tem o Adriano da Nóbrega, toda a relação com a milícia, tem a situação da Marielle, que até agora não apareceu o mandante. É por isso que eu sempre digo uma coisa, o Bolsonaro não quer só proteger os filhos dele, ele quer fazer isso, mas quer transformar a Polícia Federal numa polícia política também, para perseguir seus adversários. O fascismo sempre quis isso na humanidade, né? E nesse caso você está coberto de razão, porque os dois cometeram crimes. Na verdade, o papel do Moro em todo esse processo, a gente sabe como é que foi de proteção do Bolsonaro ali em 2019, todo aquele processo, né? Então eu acho que é importante você dizer que
no Congresso se especula numa CPI. Porque eu acho que a tarefa nossa aqui, sabe que o Vadir Damus, ele veio aqui e ele disse uma coisa que eu repito todo dia: entre Bolsonaro e Moro nós ficamos com a briga, né? Eu acho que essa briga pode ter o potencial de acabar com esse governo do Bolsonaro, né? E eu acho que a gente tem que insistir e bater na tecla também do ataque ao Sérgio Moro, por tudo que ele fez no país, pelo ataque à democracia brasileira. É isso aí. Tem alguns setores que querem transformar o Moro em herói, né? É o herói que saiu denunciando o Bolsonaro. E, na realidade, não é um herói, ele é um criminoso, tal qual o Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que o Bolsonaro existe como presidente da República, né? Se fez presidente graças ao Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o cara que condenou o presidente Lula, julgou, condenou, prendeu, né? E articulou para impedir que o presidente Lula fosse candidato a presidente da República. Quando o Lula é tirado do processo eleitoral, abre caminho para Bolsonaro. Então, isso está claro, está evidente. Bolsonaro é um feito do Moro. E aí, Moro aceita ir para o Ministério da Justiça, achando que ia mandar no Ministério, mandar no governo, ia ser um trampolim político para ele ou para o Supremo, e aí se depara com o Bolsonaro pressionando para fazer as coisas que ele, Bolsonaro, queria, e não que ele, Moro, queria. Então, óbvio que entrou em contradição aí e aconteceu essa situação. Mas eles são do mesmo processo. A Lava Jato foi a que proporcionou, e foi importante para o impeachment da Dilma, para o golpe que foi dado no Brasil, e que proporcionou a eleição da extrema-direita. E vamos combinar, né? Moro é da mesma cepa do Bolsonaro, mesma visão fascista, né, policialesca, o jeito que ele faz, usando o judiciário para perseguição de adversários. Então, ou seja, ali os dois são criminosos, os dois são culpados, os dois acobertaram um crime, e os dois têm que ser julgados e processados. Então, não é o Moro que vai salvar a pátria ou salvar o Brasil do Bolsonaro, né? Eu espero que a gente consiga salvar o Brasil dos dois. E, com tudo isso, né, eles brigando desse jeito, com o Brasil numa situação de crise, com essa pandemia, de uma crise sanitária. Quer dizer, 600 pessoas morreram hoje. É o maior número de mortes por dia que nós tivemos. E isso tende a crescer. E tende a crescer por culpa do Bolsonaro. Porque até agora os governadores tinham segurado as pontas para fazer o isolamento, né? A população estava mais segura. O que acontece? Bolsonaro vai para a rua e chama todo mundo aí para a rua. Chama todo mundo para voltar a trabalhar. Não quer fazer a proteção econômica, né? Proteger o salário e os empregos. Demora para pagar os R$600, que, aliás, é bom. Voltou, Gleise? Você está sem áudio, não? Agora? Eu não estou lhe escutando, Gleise. Gleise, você está sem áudio. Está sem áudio a Gleise, né? Gleise! Você está sem áudio. Não estou escutando. Você também não está escutando, né, Ian? Também não estou escutando. Tá? Não estou escutando. Você está escutando ela? Então Não. Cala a boca. Não está escutando. Olha, pessoal, a gente está já no final da nossa live hoje aqui com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Estamos falando sobre essa crise política gigantesca, né? E que, na verdade, o que todo mundo quer é levantar a bandeira do Fora Bolsonaro. Ela fica falando da hipótese, da possibilidade de se criar uma CPI no Congresso Nacional, né, que trabalhe em cima dos crimes do Moro e dos crimes do Bolsonaro. A gente tem dito aqui desde o primeiro momento que os dois lados estão certos. O Moro está certo quando fala do Bolsonaro e o Bolsonaro está certo quando fala do Moro. Então a Gleise está entrando. Ô Gleise, voltou. Mas voltou novamente sem áudio, viu? Gleise, eu quero te agradecer, porque a gente não está escutando, está sem áudio aqui, tá?
eu quero te agradecer muito pela participação. Amanhã ao meio-dia, eu e Vanessa Graziotin, nós vamos entrevistar os advogados do presidente Lula, a Valesca Zanin e o Cristiano Zanin. Vamos falar da situação do presidente Lula e dessa crise política, né? Eu quero muito escutar a opinião dos advogados sobre essa crise política, porque eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise para levantar com força o fora Bolsonaro e continuar a nossa política também de ataque ao Moro. Tá, Gleise, muito obrigado, viu? Não sei o que houve com o seu áudio. Obrigado, pessoal. Amanhã, novamente, estamos aqui no Giro das 21h30, toda noite às 21h30, e amanhã, ao meio-dia, no canal à esquerda, eu e Vanessa Graziotin novamente entrevistando os advogados do presidente Lula. Um abraço, Ian, um abraço a todos.